Muito bom dia para você, meu nome é Daniel Martins e estamos começando mais um Bom de Papo. Antes de mais nada, queremos pedir desculpa pelo atraso da transmissão, tivemos problemas técnicos, mas já vamos começar a palestra, que é sobre confiança como diferenciação nas relações comerciais. Aqui ao meu lado está Ricardo Bacelar, que é diretor de relacionamento da KPMG e professor de pós-graduação da PUC-Rio. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui, fique à vontade, a palavra é toda sua. Prazer é todo meu, Daniel. Obrigado pela oportunidade de compartilhar conhecimento. Muito bom dia para todos os presentes, todos os ouvintes que estão nos vendo agora ao vivo e nos verão depois na versão gravada. Para mim é uma oportunidade fantástica de poder compartilhar conhecimento sobre um tema que chama a atenção de todos, principalmente dos profissionais de venda, né? Que é ser bem-sucedido no mercado cada vez mais competitivo, né? A gente está vivendo momentos em que essa internacionalização do mercado, a gente não divide os nossos clientes só com os nossos adversários locais, mas com adversários vindos do mundo todo, com técnicas e produtos, enfim, de maneira mais diversificada impossível. Então, a gente vai focar hoje aqui num tema particularmente diferenciado, que é a questão da confiança, a importância da confiança do cliente em todo esse processo estratégico de ser bem-sucedido em vendas, né? A gente pode começar basicamente no primeiro slide mostrando um pouquinho de por que a gente está vivendo um momento tão difícil, né? Na virada do slide vocês podem observar que a gente está vivendo um cenário muito grande de comoditização, e não importa se a gente está falando aqui de produtos ou serviços, é fato que a gente tem tido cada vez mais dificuldade de observar diferenças entre esses produtos e entre esses serviços. As empresas têm investido muito dinheiro em capacitação, em treinamento, em técnicas de vendas, em perfil de preços e, na verdade, a dificuldade de se diferenciar perante os concorrentes continua sendo muito grande. E, por incrível que pareça, as empresas têm deixado de lado um componente essencial, que é a pessoa, né? É o vendedor propriamente dito, é o cliente propriamente dito, e é nesse aspecto que a gente vai focar aqui a nossa apresentação. Então, se vocês observarem nesse momento de comoditização, o que efetivamente pode fazer a diferença nessa estratégia? Isso. Onde está essa diferenciação? Muitas empresas ainda acreditam que essa grande diferenciação está efetivamente em cima de preço ou de uma característica técnica do produto. Mas, como a gente falou anteriormente, está cada vez mais difícil de você diferenciar um celular de um fornecedor A, de um fornecedor B, diferenciar um serviço de telefonia do fornecedor A, do fornecedor B. Então, você precisa efetivamente trabalhar com um elemento diferente do que vem sendo praticado até então, né? Na verdade, a gente não está falando aqui de algo absolutamente novo. Muita pesquisa tem sido feita nesse ramo desde o final da década de 80, início da década de 90, e o nosso desafio aqui vai ser sintetizar um pouco disso tudo para vocês. Por quê? Dentre todas as linhas de produtos e serviços, e a gente comentou aqui a dificuldade que tem existido em diferenciá-los perante os clientes, na verdade, o que a gente vai discutir aqui é a diferença e que você efetivamente, como agente de vendas, pode fazer em prol da qualidade e do sucesso de venda do seu produto. É isso que a gente vai discutir aqui. O primeiro aspecto que passa ao largo de muitas, talvez a grande maioria das estratégias de venda, é que apesar da gente discutir muito de ambiente B2B, né, uma empresa tentando vender serviços ou produtos para uma outra empresa, o que passa muito ao largo é que todos esses agentes, na verdade, são representados por pessoas, né? Então, se você puser uma lupa nos processos de venda, você vai observar que de um lado da mesa vai estar uma pessoa tentando vender o seu produto e do outro lado da mesa vai ter uma outra pessoa tentando entender o diferencial, os benefícios que ela vai obter com aquele produto ou aquele serviço. Então, é fundamental que você conheça
pessoas. É óbvio que existe toda uma importância de você conhecer as empresas, conhecer o seu ambiente de negócios, conhecer bem o seu produto que você está colocando, ele é fundamental, mas também é essencial você conhecer pessoas, as suas características, como é que as pessoas elas dão valor para uns aspectos mais do que outros, como é que uma pessoa reage de maneira diferente perante outra pessoa frente ao mesmo produto. Esses aspectos são essenciais para fazer a diferença no processo de vendas. Tentando sintetizar aqui uma história bastante longa, né? Na verdade esse conteúdo aqui ele demanda horas de discussão. Na essência, as pessoas normalmente compram de quem elas depositam confiança. Então, a confiança é um fator diferencial importantíssimo em qualquer processo de vendas. Se você parar para pensar, né, no teu dia a dia de compras e perguntar para si mesmo por que você compra um produto, qualquer um que você imaginar, por que você compra esse produto numa loja e não numa outra, você vai perceber que, na verdade, você... mesmo que não esteja no seu subconsciente essa questão despertada, a confiança é um componente fundamental para você tomar essa decisão. Você pode até perguntar, mas preço, qualidade de produto, isso também não faz diferença? Com certeza. Mas nesse momento em que a gente vive uma comoditização, como foi colocado, muito grande, dificilmente você vai achar essa diferenciação essencial em cima da qualidade do seu produto, de uma característica técnica particular ou até mesmo do preço, né? A gente pode citar vários exemplos aí, eu acho que o ambiente de telefonia é um exemplo excepcional, porque você observa uma briga por centavos muito grande entre uma operadora e outra, e efetivamente o que vai te levar a decidir por uma operadora A e não pela operadora B? Então, existem componentes que estão intrínsecos na nossa mente que a gente precisa despertar no lado de vendas para poder fazer a diferença na cabeça do consumidor. E essa questão de confiança, ela pode ser sintetizada basicamente por 3 grandes pilares, né? Primeiro, o pilar da credibilidade. E aqui a gente não está falando de credibilidade do produto em si. Está falando da pessoa, né, que é o interlocutor, que é o responsável por essa venda. Então, o cliente ele precisa sentir um nível de confiança muito grande naquela pessoa que está colocando o produto à disposição dela, que está falando sobre as suas características, que está falando sobre os seus benefícios. E dependendo da forma como essa pessoa age e interage com o seu interlocutor, vai definir um nível de credibilidade que você pode até não observar diretamente, mas ele vai efetivamente fazer uma diferença enorme no resultado final. E aqui a gente pode, inclusive, pensar, até para focar mais no assunto, imaginar que a gente não está falando aqui de diferenças de preços entre os produtos, nem está falando de grandes diferenças técnicas. A gente está numa nuance de comportamento pessoal. A outra diferença, o outro grande pilar, está na disponibilidade. Se você parar um pouco para observar, você vai ver que, só voltando no slide anterior um pouquinho, você vai observar que também é um fator fundamental para as pessoas entender o quão disponível o seu interlocutor está para você, né? Principalmente pensando no pós-venda. Porque se você tiver dificuldades no processo de venda, imagina no pós-venda. Então, disponibilidade também é um fator muito importante. E o terceiro item, né, o terceiro grande pilar é a questão da transparência. Então, você precisa ter uma comunicação transparente até para, num eventual momento, você ser sincero e colocar que o seu produto não atende àquela necessidade específica do seu cliente. Se a gente pudesse, no slide seguinte, plotar uma curva, né, de crescimento desse grau de confiança, ela estaria materializada nesse slide, né, onde, na medida que você vai ganhando qualidade na relação com o seu cliente, você vai aumentando o seu grau de confiança e, por conseguinte, aumentando o grau de sucesso da sua relação com o cliente. Então, Tiago, você quer fazer alguma consideração especial? Não, na verdade, a gente vai entrar agora no intervalo e a gente já volta. Ah, que ótimo.
E estamos de volta com o nosso Bom de Papo e hoje estamos conversando sobre confiança como diferenciação nas relações comerciais. Ricardo, novamente, a palavra é sua. Obrigado, vamos lá. Então, só seguindo para o slide, para o próximo slide, estava falando aí da questão do grau de confiança, né? No fundo, tudo que se objetiva, se a gente observar no próximo slide, tudo que a gente objetiva aqui é fazer com que o cliente, pode passar para o próximo slide, tudo que a gente objetiva aqui é colocar na cabeça do seu cliente que toda vez que ele tiver uma necessidade, ele vai fazer uma opção pelo agente de quem ele tem o maior grau de confiança, e todo esse trabalho é fazer com que esse agente seja você no meio de todos os fornecedores que ele tem à disposição. Então, se a gente pudesse aqui resumir 6 passos para uma relação B2B de sucesso, a gente poderia resumir no seguinte. Então, no próximo slide, o passo 1 seria conhecer profundamente o comportamento humano, né? E só esse slide aqui daria horas de conversa, mas na essência, eu costumo dizer que quanto mais você conhece do seu cliente, né, mais íntimo você fica dele, mais próximo você fica do grau de confiança de decisão desse cliente, né? Costumam dizer, inclusive, que a medida certa para você entender se você está no momento adequado em termos de confiança com o seu cliente é: se você conhecer mais da vida do seu cliente do que a sua mulher ou o seu marido, você está efetivamente no nível de confiança adequado, ou seja, já chega quase no nível de confidência. Toda vez que o seu cliente estiver no momento de decisão, ele tem que fazer a opção por você. Então, essa conquista desse grau de confiança é um fator fundamental para o sucesso de vendas. Obviamente, além de conhecer o cliente dentro daqueles pilares que eu havia comentado, né, que é a credibilidade, o cliente tem que perceber de você que você conhece o negócio dele, né? Você conhece a empresa dele, você conhece seus produtos, você conhece o ambiente de negócio daquela empresa. Muitas vezes isso é um fator fundamental, principalmente no ambiente globalizado, né? Você tem que entender como a empresa daquele seu cliente ela se posiciona no cenário de negócios atualmente, e isso, inclusive, muitas vezes é até indicador de futuras necessidades do seu cliente. Então, quanto mais você conhecer dessa atmosfera, maior também vai ser o seu grau de confiança. No slide seguinte, parece óbvio, na verdade, assim, a cabeça do ser humano funciona de uma maneira incrível, né? E muitas vezes você acaba deslizando em situações muito simples, né? Então, quando você olha nesse slide e vê aí o passo 3, conhecer a necessidade do seu cliente, pode parecer realmente muito óbvio, mas é essencial que você conheça profundamente o teu cliente e tenha uma proximidade muito grande com ele para conhecer em detalhes as suas necessidades e conseguir montar uma estratégia de venda que saia da mesmice, que você consiga pensar fora da caixa e apresentar o seu produto com um diferencial que você sabe que o seu cliente realmente vai valorizar. Isso fará toda a diferença. Agora, para você chegar nesse estágio, né, é fundamental outro aspecto que também é muito básico, mas infelizmente quase todo mundo esquece, deixa ele para trás, passa por cima, que é ouvir o seu cliente, né? Quando a gente faz dinâmicas com equipes de vendas, a gente faz workshops, um dos aspectos mais comuns é a gente perceber que a ansiedade de você chegar numa solução, num resultado positivo de vendas, você não deixa o seu cliente falar. Pode parecer incrível, mas isso é um erro extremamente comum. E quando você permite que o seu cliente fale, ele está abrindo o coração dele para você. É nesse momento em que você vai conhecer profundamente os desejos dele. Então, saber ouvir e saber ouvir atento, prestando atenção nas entrelinhas, você vai descobrir aqueles elementos que vão efetivamente fazer a diferença e vão chamar alguma característica diferenciada do seu produto para conquistar a confiança e a decisão de compra do seu cliente. O slide 4 também é importante, né? Porque apesar de toda essa pressão de vendas, a gente precisa entender que o nosso cliente, né, naquela escala,
você pode observar lá que o nível mais alto de confiança e o mais alto grau de dependência ou a boa dependência do seu cliente para com você é ele te entender como especialista, né? Mas, seguindo aquele ditado popular que uma andorinha só não faz verão, como é que você vai conseguir atender todas as necessidades do seu cliente sendo especialista num assunto particular, né? Então, se você olhar no próximo slide, você vai observar que nenhum cliente gosta de entender o seu fornecedor como um artista de circo. Aquele cara que é capaz de vender o ingresso, de lavar o elefante, de ir para o trapézio, de domar o leão, de brincar com as bolas. O cliente ele quer entender em você ou na sua equipe, aí é que está o diferencial, ele quer entender pessoas que conhecem profundamente da sua necessidade e da solução para aquela necessidade. Então, no slide seguinte, ele quer entender você como parte de um grupo de especialistas. Então, se ele tem a necessidade A, ele quer entender gente competente para atender a necessidade A. Se ele tem a necessidade B, ele quer entender que você tem gente especializada na necessidade B e assim por diante, né? Então, procure nunca fazer o papel do artista de circo, né? Porque isso vai depor contra aquela escalada de confiança. O cliente, ao contrário, ele vai confiar cada vez menos em você se você tomar esse tipo de postura. Outro aspecto fundamental, né, e tem muitas métricas, muitas metodologias de venda que abordam isso, mas talvez não da maneira mais completa, é que você, quando entra numa discussão sobre decisão de compra, você precisa fugir da postura que normalmente acontece de você colocar o seu cliente na parede, né? Ou evitar que o cliente também faça isso com você. Então é importante que você tenha espaço para fazer uma preparação prévia e utilizar esses conhecimentos que você tem do cliente para criar uma matriz de interesses, né? Ou seja, você criar alternativas entre o que o cliente quer, quais os valores que o cliente está levando em consideração para aquela tomada de decisão de compra e quais são os seus valores para efetivar uma venda de sucesso, né? Até porque, lembrando, né, não é porque você efetivou uma venda que você vai conotá-la como sucesso. Você pode fazer uma venda que, por exemplo, te dê uma margem muito baixa para o seu negócio. Então, o cliente vai ficar muito feliz, mas o seu chefe com certeza não vai ficar feliz nem um pouco. Então é importante que você consiga um equilíbrio. E você vai conseguir esse equilíbrio se você se der o direito de fazer uma preparação prévia, utilizando os conhecimentos que você tem do seu cliente e preparar uma matriz de interesses eficiente. E aí são apenas alguns exemplos de elementos que você pode levar em consideração, ainda no slide anterior, para montar essa matriz de interesses, né? Então você observa que preço é um componente fundamental? Sim. Prazo é? Sim. Mas existem vários outros que talvez não estejam à mostra, não estejam à vista num primeiro instante, mas são importantes no processo decisório do seu cliente. Então, só para pegar um exemplo, de repente, o pagamento de impostos, ou quanto ele vai pagar de impostos, ou a localização de entrega ou prestação de serviço, também é altamente fundamental e para você pode ser um elemento que você consiga mais flexibilidade para trabalhar e dar esse que a mais para o seu cliente decidir por você, né? E finalmente, no sexto passo, né, a gente sabe como é difícil você fazer essa gestão para um cliente e dentro desse cliente para vários interlocutores, né? Então imagina você no slide seguinte, né, multiplicando esse desafio por uma série de empresas e todos os seus interlocutores. Então você precisa ter uma qualidade de gestão e planejamento muito grande para ter sucesso nesse ambiente. Muito interessante, Ricardo. Aposto que vai ser muito útil, com certeza, todo mundo está ouvindo. Chegamos ao fim, infelizmente, da palestra Confiança como Diferenciação nas Relações Comerciais, mas no próximo bloco traremos perguntas feitas por vocês, internautas. Então não sai daí não. Previsões pessimistas e cenários traiçoeiros. Onde você quer chegar? Se antecipe ou corrija seus erros. Conte com a Mercadata, enquanto há tempo. A Mercadata é a melhor provedora de soluções corporativas. Alavanque suas vendas.
Melhore o desempenho comercial da sua empresa através das nossas ferramentas de gestão, consultorias, campanhas de motivação e nossos cursos de capacitação. Enquanto há tempo. Já voltamos e já temos perguntas. Ricardo, partindo do princípio de que o fator confiança faz toda a diferença em uma relação comercial, por que as empresas não investem em treinamentos com esse objetivo? Essa é uma pergunta muito boa. Quer dizer, na verdade, o que acontece? As empresas, normalmente, elas dão uma ênfase muito grande em duas grandes vertentes. Isso não importa a indústria que essa empresa pertença, mas ela dá muito foco na vertente técnica, né? Ela quer que seu produto tenha uma excelência diferenciada sobre os seus concorrentes no que diz respeito à questão técnica e também na questão de preços, né? Eu já havia até comentado, dado o exemplo da indústria de telefonia, que dá um enfoque enorme em preço, briga por centavos e muitas vezes nem ganha o cliente por causa disso, né? E as empresas precisam efetivamente dar um foco maior no treinamento das pessoas, entendimento de comportamento, né? Eu até costumo brincar que aqui não está se pregando que os profissionais de venda passem a ler Marie Claire, por exemplo, né? Nada contra a revista, ela executa o seu papel social, aliás, com muita eficiência, mas é importante que as empresas entendam que a pessoa que vai decidir, né, a entidade que vai representar o seu cliente para a decisão é uma pessoa. Então você precisa entender cabeça de pessoas, saber como é que elas se comportam no momento de decisão, o que elas gostam mais, o que elas gostam menos. Muitas vezes, eu acho que isso é que é o grande fascínio desse tema, né, é que muitas vezes a mesma pessoa ela se comporta de maneiras diferentes dependendo do dia, né? Às vezes se aborreceu lá com o filho que passou a noite toda chorando porque estava com algum problema, ele não dormiu bem, foi trabalhar mal-humorado, ele vai tomar um tipo de postura profissional diferente naquele dia, mas só essa proximidade, só esse grau de confiança e de interação que você vai ter com o seu cliente é que vai permitir que você perceba isso com o máximo de antecedência possível e consiga administrar a sua estratégia de vendas a isso. Isso faz toda a diferença. É você saber lidar com pessoas diferentes, né? E isso é um aspecto importante porque também não adianta você fazer um papel de um artista de TV, né? Você vai lá, ensaia, o cara é bonzinho e ele faz o papel de vilão na história. Então, não adianta isso. Na verdade, você tem que incorporar essas mudanças em si próprio. E isso às vezes é muito difícil e a gente não vê ainda, infelizmente, as empresas com foco nesse tipo de capacitação. Para cada cliente, então, tem uma abordagem diferente, tem um planejamento diferente. Com certeza, e isso é que eu digo que é fascinante, né? Você lidar com pessoas não tem uma coisa mais fantástica do que isso. E para você conquistar a confiança dos clientes, tem alguma técnica? Com certeza, né? Na verdade, como eu havia já mencionado anteriormente, é possível sim você trabalhar para isso, não é algo que você vai mudar de um dia para a noite, você precisa efetivamente primeiro se autocapacitar, né? Você se conhecer como pessoa, conhecer as suas características, para que você comece a conhecer a característica das pessoas que são os seus interlocutores. E saber explorar isso, explorar no bom sentido, né? Quer dizer, aqui também não está se pregando que você vai enganar o seu interlocutor, mas você vai se aperfeiçoar numa relação pessoal para que você consiga ganhar esse grau de confiança com o seu cliente. E como eu tinha colocado em alguns slides atrás, é você conquistar uma posição diferenciada a tal ponto que quando o seu cliente tiver uma dificuldade, ele vai ligar para você antes de ligar para qualquer outra pessoa, né? E num processo de decisão de compras, normalmente eu chamo de segunda chance. Quer dizer, por mais que você não tenha sido melhor técnico e comercialmente num processo de compras, ele vai ligar para você para tomar a decisão final. Se ele quiser dar uma chance a mais, ele vai dar para você porque ele tem confiança diferenciada em você. Excelente. E qual o requisito mais difícil nesse processo de aprendizagem? Talvez essa seja a pergunta mais difícil, né? Na verdade, eu vou voltar à resposta da primeira. Como o mercado todo, né, ele foca o processo de capacitação muito em cima da linha técnica e da linha comercial,
em detrimento de uma capacitação de entendimento de pessoas, de comportamento, né? Isso é uma estrada mais difícil. Então você normalmente nota que todos os profissionais de venda, né, se você pegar o currículo deles, você vai ver lá vários treinamentos ligados à área técnica, vários treinamentos ligados à questão comercial em si do negócio, formação de preços, negociação e assim por diante, mas não vai encontrar nada ligado a comportamento pessoal, né? Então, até pela falta de oferta no mercado, isso dificulta bastante. Agora, como eu havia dito, isso é um processo que não vem de ontem, já vem de muitos anos. No mercado americano já existe uma série de publicações especialmente focadas a respeito desse assunto. Então, eu acho que é uma questão mais de maturidade. Eu acho que o próprio profissional, principalmente com o advento da internet, você tem acesso a qualquer tipo de informação que você queira, você não depende que a sua empresa ou o seu grupo ou alguém te indique alguma leitura a respeito, você tem acesso a esse tipo de informação por iniciativa própria. Então, acho que o profissional ele também tem condição de buscar esse tipo de leitura, esse tipo de conteúdo na internet e se capacitar, se formar, né? Eu conheço vários profissionais no mercado hoje que trilharam esse tipo de caminho. Eles são quase autodidatas porque não encontraram formação formal para esse tipo de conhecimento, mas foram buscar na internet esse tipo de recurso. Excelente, Ricardo. Então a confiança é a chave do negócio. É claro que não vai adiantar, quer dizer, na verdade, quando a gente fala assim de diferencial técnico, diferencial comercial, eles também são componentes importantes para você conquistar a confiança, principalmente o técnico, né? Porque você vê, por mais que você tenha essa habilidade, você conquiste a confiança do seu cliente, se você oferecer para ele um produto ruim, né, ele vai se decepcionar lá na frente e isso vai te custar alguns graus na escalada de confiança. Então, trabalhar com produtos de confiança, com produtos tecnicamente de qualidade, é fundamental. Você ter uma política de preços também que seja transparente, seja justa, seja honesta, também é fundamental, né? Imagina se o seu cliente, ele dali alguns meses depois de uma venda, ele descobre que você vendeu aquele mesmo produto ou serviço para uma outra pessoa pela metade do preço. Isso também vai te custar uns degraus importantes nessa escalada da confiança. Então, são vários elementos que, juntos, eles formam as condições necessárias para você conquistar a confiança do seu cliente. Mas o grande foco desse tema aqui é o elemento essencial de conhecimento de comportamento humano, né? Esse é o elemento que tem faltado na formação de profissionais de venda e que faz toda a diferença, de novo, porque não importa se você trabalha no ambiente corporativo, no momento de decisão, de um lado da mesa está sentada uma pessoa, do outro lado da mesa está sentada uma pessoa. Então é ali que se reside os pontos-chave para o processo ter sucesso ou insucesso. Perfeito. E chegamos ao fim de mais um Bom de Papo. Hoje conversamos com o Ricardo Bacella sobre confiança como diferenciação nas relações comerciais. Eu espero que vocês tenham gostado. Ricardo, foi um enorme prazer novamente. Prazer todo meu. Obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo programa.